Os xerifes do condado de Orange, na Flórida, procederam da melhor forma com as únicas informações que eles tinham, a história oferecida pela mãe de Maddie, Jennifer e seu parceiro. Stefan conversou com outras pessoas em sua vida e fez tentativas de refazer os últimos movimentos das jovens. Eles começaram a descobrir os segredos chocantes e perturbadores que levaram ao fim da vida jovem de Maddie. Em 22 de fevereiro de 2024, Madeleine Soto completou 13 anos, naquele fim de semana comemorado com uma festa de aniversário na casa de um membro da família na Flórida Central. Maddie vivia com sua mãe Jennifer no complexo Venetian Bay Village, em Simi, ao sul de Orlando. Ela era aluna da Hunter Creek Middle School. Maddie May não recebeu as melhores notas, mas foi descrita por seus professores como uma menina doce, que ela era simplesmente propensa à distração. A adolescente de 13 anos foi diagnosticada com TDAH. Maddie disse a amigos que a medicação que era prescrita a deixá-la cansada, que ela teve que parar de tomá-lo, o que era preocupante. Professores relataram que ela estava frequentemente cansada na aula, com a cabeça baixa, os olhos fechados, que Maddie parecia triste e chorava. Em outros momentos, ela reclamou com ele sobre sua mãe. Disse que discutia frequentemente com o namorado de Jennifer. Stefan Stearns Meline falou carinhosamente com seus amigos, que relataram que ela era próxima do padrasto, muitas vezes mandando mensagens ou até mesmo FaceTiming ao longo do dia. Não parecia relevante na época, mas no início de 2024, Meline também falou sobre ter vontade de fugir de casa. Ela disse a amigos que construiria uma casa na mata assim que pudesse. Tinha 13 anos e disse que planejava fazer as malas e ir embora de casa na segunda-feira, 26 de fevereiro, um dia após a festa de aniversário de Maddie. Jennifer Soto dirigiu-se a Hunter Creek Middle School para buscar sua filha. Ela esperou enquanto as crianças saíam e quando eles se dispersaram, ficou claro que Meline não estava entre eles. Pensando que Maddie talvez estivesse com sua avó, Jen caminhou até o prédio do escritório de sua mãe, que era perto da escola, porém sem encontrar lá. Os administradores escolares verificaram os registros de frequência de cada período e informou Jen que sua filha não tinha frequentado as aulas naquele dia. Começou imediatamente a revistar a área ao redor. Pouco depois das 16h30, sem sinais de Maddie, duas mulheres não identificadas ligam para o 911 em nome da mãe aflita. As autoridades responderam ao chamado da mãe de Maddie, a encontrando em casa, rodeada de pessoas oferecendo apoio, incluindo seu namorado Stefan Stearns. Relata que ela deveria ser deixada na escola, porém não chegou a nem frequentar a aula. De acordo com a escola, os professores têm até às 3h30 da tarde para informar a frequência de seus alunos de forma automatizada. Ligação. Avisando Jen que Maddie não tinha estado na sala de aula, não seria feita até 5h45 daquela noite. Àquela hora, Madeleine já estava desaparecida há quase 8 horas. A mãe já estava em pânico, andando pelos arredores em busca de sinais de Madeleine e fazendo ligações para a polícia. Ela usava moletom com capuz verde, crocs branco e azul. Foi Stefan que levou Maddie para a escola naquela manhã, fato que mais tarde seria questionado. Maddie, naquele dia, havia esquecido o celular em casa naquele dia, de acordo com Jen. Seu esquecimento não era incomum, era um sintoma de TDAH. Stefan disse à polícia que tanto ele quanto Jen a deixaram a um quarteirão de distância da escola naquela manhã, por volta das 8h30. Após o relato da pessoa desaparecida, os policiais estavam começando a montar uma linha do tempo do último dia de Maddie. Eles souberam que Stefan a havia levado para a escola naquela manhã, algo que ele dizia ter feito, na ocasião, mas era de fato uma tarefa rara para o autoproclamado padrasto. Madeleine normalmente era levada para a escola por sua mãe ou avós, e que seu pai biológico mantinha contato com ela, mas não foi ativamente em sua vida. Foi Stefan que afirmou ter assumido este papel paternal. Stefan relata que nas raras vezes que levava Maddie à escola, ela pedia para o mesmo a deixá-la um quarteirão de distância, pois o veículo de Stefan, um Lincoln Prata 2010, não é atraente, ao qual ele concordou. Ela a deixou perto da Igreja Metodista Unida, localizada em Town Loop Boulevard, que é aproximadamente a 5 minutos a pé da Hunter Creek Middle School, mas antes passaram no McDonald's no caminho. Jen disse à polícia que viu Maddie às 23h da noite anterior,
Quando sua filha e Stefan foram dormir juntos no mesmo quarto, Jen contou aos policiais em 2 conversas separadas que os 3 dormiam regularmente juntos em uma cama como uma família. Mas como Jen havia começado recentemente um novo trabalho, Els escolheu dormir separada de Maddie. Questionada se era comum ela deixar o namorado e a filha sozinhos, Jen se mostrou indiferente. Em um dos casos, ela disse que era raro que isso ocorresse em outra conversa. Ela admitiu que não foi um arranjo incomum na casa, mas que não lhe dizia respeito. Ela afirmou que era vigilante com Maddie perto de Stefan, mas ficou mais tranquila ao longo dos anos. Os 2 estiveram juntos por cerca de 7 anos. As investigações começam com as câmeras de segurança próximas ao local em que Maddie foi deixada. Uma câmera foi localizada em frente à propriedade da Igreja da Paz, no cruzamento da cidade de Loop Boulevard e Hunter Park Lane à direita, onde Stefan alegou ter parado. Os policiais verificaram a câmera da igreja. Parecia mostrar uma jovem entrando na propriedade da cidade Loop Boulevard por volta das 8h40 da manhã e sentar-se no chão no estacionamento. A figura então se levantou para sair às 8h58 na direção da escola. Mas houve problemas com a filmagem que era de péssima qualidade. Nem mesmo a roupa podia ser vista com clareza suficiente para discernir uma correspondência. Ao que ela estaria vestindo, o que era um pouco visível na gravação era o veículo que a deixou. A imagem estava embaçada, mas parecia ser um sedã escuro, não um prateado. Lincoln, de fato. Câmeras de trânsito capturaram o carro de Stefan, dirigindo pela área da escola naquela manhã. O departamento do xerife do condado de Orange organizou um enorme esforço de busca para encontrá-la. A equipe de resposta a emergências vasculhou trilhas e bosques perto do terreno da escola Cães, rastreando Madeline. O cheiro percorria os caminhos enquanto quadriciclos e cavalos eram utilizados para cobrir a área. Enquanto as buscas estavam em andamento, Jen e Stefan falaram com a mídia local para ajudar a obter a notícia. Foi visto em imagens de vídeo que ela ficou no estacionamento da igreja por alguns minutos e depois se levantou e caminhou em direção à escola. Mas ela nunca conseguiu fazer aquela caminhada, e isso foi por volta das 9h da manhã. Quando ela se levantou, ela nunca chegou à escola depois que é bem ao lado. A escola? Eu não sei por que ela não fez isso. Eu não sei se algo aconteceu em sua caminhada ao longo do caminho, ou ela foi levada, mas ela nunca fez isso. E eu olhei para suas mensagens. Nada pareceu estranho. Eu olhei para todas as mensagens dela. Todas as suas mensagens apagadas. Nada parecia estranho. Não parece que ela estava falando com qualquer um, então eu não sinto que é o caso. Eu sinto que ela pode ter sido levada por alguém. Agora eu só estou com medo por ela. Eu quero que ela fique bem e eu quero que ela esteja segura. Eu só quero que ela volte. Enquanto isso, as investigações mostram que não foi a única vez que ele fez a viagem naquele dia. Imagens de câmeras de segurança ao lado das caçambas de lixo do complexo de apartamentos capturaram Stefan descartando itens às 7h30. Depois que ele alegou a ter deixado na escola, ele dirigiu até uma loja de vape apenas para descobrir que ela ainda não havia aberto, disse ele. Ele voltou para o complexo de apartamentos por um tempo, depois saiu novamente para voltar àquela loja de vape depois que ele partiu para uma loja de jogos chamada House Rules. Mas assim como vários outros locais que ele disse que pretendia nesse dia, Stefan dirigiu-se a eles, mas nunca chegou. Dessa forma, ele explicou por que seu carro foi capturado em diferentes locais ao redor. Mas nunca esteve diante das câmeras entrando em um restaurante ou loja entre meio-dia e 14h. O homem de 38 anos teve que trocar um pneu furado quando o fez. Ele disse que foi parado em algum lugar na US 192, uma zona rural estrada que vê pouco tráfego, mas ele não soube especificar onde exatamente no acostamento ele parou para trocar. As câmeras o colocaram dirigindo para esta área, mas não conseguiram determinar o trajeto completo que ele fez. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa e no carro de Stefan durante a pandemia. Cumprimento do mandado. Os policiais solicitaram acesso ao telefone próprio de Stefan. Os investigadores da cena do crime localizaram um saco de lixo branco. Foi esse saco que Stefan foi visto, jogando-se na lixeira do apartamento antes da escola funcionar por volta das 7h30. O saco de lixo continha uma mochila preta com o que parecia ser estampa havaiana roxa
e um croque branco combinando. Sapato foi encontrado em um dos quartos da casa dentro da mochila. Os detetives determinaram que Madeleine nunca foi deixada na manhã de 26 de fevereiro perto de sua escola. Em vez disso, acreditamos que ela estava já morta na época logo após jogar o saco de lixo branco no compactador às 7h30. Stefan devolveu ao seu veículo esta câmera. Imagens não foram divulgadas após ouvir o que foi capturado. A decisão de mantê-lo privado é fácil de entender de acordo com a polícia. Visível no banco do passageiro dianteiro do Lincoln estava uma mulher usando um capuz verde na cabeça. Inclinada para o ombro esquerdo, um boletim de ocorrência descreveu a jovem como Maddie de forma anormal para uma pessoa estar sentada. Por volta das 8h20, Stefan saiu pelos portões do complexo, interagindo brevemente com um segurança pouco mais de uma hora depois, dirigindo seu passageiro caído em direção a diferentes destinos. O veículo de Stefan entrou em uma garagem em um Holiday Inn. Lá ele estacionou a polícia. Diz que as imagens de segurança no estacionamento garagem mostram o motorista sair do elevador do carro, o que parece ser um corpo manco, para do banco do passageiro da frente e movê-la para o porta-malas. O carro então saiu do lote. O veículo de Stefan foi capturado dirigindo na Old Hickory Tree Road e na Estrada Nee mais tarde. Naquele dia, em algum lugar da região, ele parou para trocar o pneu por volta das 16h40. Ele havia retornado ao complexo, onde jogou tire treads na lixeira. Mais ou menos nessa época, Soto estava na escola Hunter Creek, tentando freneticamente localizar sua filha. Stefan Stearns foi preso e mantido sob custódia, mas não pelo menos inicialmente por homicídio. Essa acusação foi certamente no radar da polícia, mas eles haviam descoberto uma riqueza de outras provas incriminatórias que obrigaram a Os detetives descobriram que um Google Drive estava ligado ao de Stefan. A unidade continha materiais perturbadores de natureza sexual, um período de aproximadamente 2 anos, ao longo de 2022 e 2023. Um número destes, mais de 1.700 imagens e vídeos, mostravam Meline, uma característica física notável de Stefan. Era visível em muitos deles. Imagens que eliminaram qualquer dúvida de que ele era o homem adulto retratado após um inventário minucioso de o conteúdo foi feito. Stefan Stearns foi acusado de 60 acusações, incluindo sexual, especificamente relacionadas às suas ações, com menores contendo a data em que cada foto ou vídeo foi tirado. Significavam que muitas das acusações se aplicavam a uma criança com menos de 12 anos, em particular crimes hediondos e vis de fato, mudanças recentes na Flórida. A lei significava que se as datas nesses arquivos tivessem variado até mesmo alguns meses, ele poderia ter enfrentado a pena de morte se condenado pelas acusações de abuso. Uma lei que aplica uma potencial sentença de morte para esses crimes foram sancionados na lei da Flórida em dezembro de 2023, como estava. As 60 acusações contra ele ainda podem render um mandato vitalício em prisão se condenado em todos ou na maioria. Na sexta-feira, 1º de março de 2024, a polícia recebeu uma denúncia de que Stefan Stearns foi flagrado trocando um pneu furado na região de Hickory Tree Road. A testemunha colocou-o com o veículo muito perto da última câmara que o havia capturado, dirigindo daquela via na tarde do dia 26 de fevereiro, por volta das 4h30 daquela tarde. O departamento do xerife entrou em contato com o proprietário do terreno, atrás de um portão trancado, em frente ao trecho da estrada onde Stefan teria parado. Abrindo o portão, eles se deslocaram para o local. Deixada, onde há uma longa fila de altos bambuzais, nesse ponto, o capitão notou jeans azuis a poucos metros da linha da árvore de bambu, sob a Sighton. As árvores que eles viram, o que parecia ser um corpo, sua metade superior estava coberta por uma cor verde. Moletom com capuz, ela usava calça jeans azul, parecia que a jovem estava coberta por pedaços de feno ou grama seca. Então, o que fizemos foi enviar nossas unidades o crime envolvendo violência doméstica contra uma menor de idade. A causa da morte não foi divulgada oficialmente no local. News informou que eles chegaram a acreditar ao falar com suas fontes no escritório do médico legista que Meline tinha morrido de estrangulamento. Houve uma quantidade previsível de especulações relacionadas ao que Jennifer sabia sobre o que acontecia em casa e quanto ela sabia disso. As inconsistências na história da mãe
não a ajudavam credibilidade, embora seja preciso reconhecer que uma certa confusão é compreensível e esperado, dado o estresse de perder a filha. Um policial relatou que Jen afirmou que viu sua filha pela manhã, se preparando para a escola por volta das 8 horas. Esse avistamento explicaria como ela achava que sabia o que sua filha estava vestindo naquele dia. Através de sua descrição, não correspondeu ao que Maddie foi encontrada vestindo, sob as árvores de bambu em uma entrevista posterior. Jen afirmou que só possivelmente ouviu sua filha naquela manhã. Jen agora afirma que ela de fato não viu Maddie na manhã em que desapareceu. Acordou por volta das 7 ou 8 da manhã e ouviu Stefan levando o cachorro para passear. Jen então saiu para um compromisso em aproximadamente 9h30. Stefan ainda não tinha voltado de levar Maddie para a escola, disse ela. De acordo com as investigações, Jen não é um suspeita no caso. Detetive Morris, que assumiu a liderança na investigação após a descoberta de materiais na conta de nuvem de Stefan, confrontou Jennifer com alguns das imagens que o detetive escreveu que, quando confrontado, Jen negou ser capaz de identificar as pessoas nas fotos. Ele relatou que estava claro o que estava sendo retratado, mas apesar disso, Jen insistiu que não reconhecia nada na foto, como se estivesse em negação. O detetive Morris havia falado com Jen em 27 de fevereiro, 3 dias antes de Meline ser encontrada. Ele observou em seu relatório que a mãe perturbada se referiu à filha durante toda a entrevista. Em o pretérito, Stefan Stearns foi indiciado por homicídio em primeiro grau pela morte de Madeleine Soto. Posteriormente, recusou-se a comparecer em tribunal para quaisquer audiências. Ele havia expressado seu descontentamento com as condições oferecidas na cadeia do condado. O Departamento de Justiça declarou a sua intenção de pedir a pena de morte. Especulou que se Stefan pressionar por um julgamento, seria apenas para salvá-lo do corredor da morte, com base no que foi descoberto. Não há nenhum caso realista a ser feito para sua inocência na Flórida. O júri não precisa mais ser unânime em sua decisão de usar a pena capital. O voto de 8 a 4 jurados a favor é suficiente para proferir sentença. Madeleine Soto está profundamente enlutada pela família e amigos mais próximos na escola choraram ao contar à polícia sobre seu tempo com Maddie e o quanto sentiram falta sua oração comunitária por seu retorno. Seguro, tragicamente mudou para uma vigília. Esse foi o caso trágico de Meline Stu. Obrigado mais uma vez, acompanhe o canal, curta e comente.
don't know why they don't do that. You know, why don't they just kind of like at least give you a blanket, you know? My core temperature was down. They told me it was like a degree or two lower than it should have been. Wow. Couldn't regulate. I was sleeping on bare metal. The first night I was on a concrete floor with a roll of toilet paper for a pillow and nothing else. Begging for a blanket or a pad to sleep on for like 2 days. I think they were supposed to do something.